esse livro que eu vou apresentar para vocês é resultado da minha pesquisa de mestrado que eu realizei na Itália. E ele já foi publicado em 2010 lá. Eu fiz na Universidade de Veneza, quem me orientou foi o professor Pietro Basso, e foi num ambiente crítico que o professor Pietro Basso cultiva em Veneza, que apesar de estar localizado no centro, né, no centro de estudos, mas se mede também com a situação da periferia. E o Basso, como um bom materialista histórico, coloca os seus estudantes para estudar a história da África, da América Latina, e dá uma particular ênfase a esse contexto do segundo pós-guerra, que foi o objeto de estudo desse meu livro, que eu vou apresentar para vocês, e foi daí que nasceu a ideia desse livro. E para mim é uma enorme satisfação estar apresentando agora, poder comunicar essa pesquisa com o público brasileiro e também de língua portuguesa. E eu me sinto honrada também de estar fazendo essa publicação nesse espaço da expressão popular. Eu admiro muito o trabalho que essa editora faz, eu considero que esse espaço, né, como espaço da cultura crítica, é muito importante para o nosso país. E principalmente a função que eles fazem para tornar acessível essa cultura. Então é realmente uma honra, gostaria de agradecer ao Miguel, que não está aqui, mas ele que acolheu a proposta, e também toda a equipe de pesquisa. Eu falei diretamente com a Elaine, mas o trabalho de vocês ficou lindo e todo mundo só está elogiando, né? E gostaria de agradecer também a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participaram do meu percurso de formação. E também, portanto, também para a realização desse livro, a minha família, o Bruno, os meus amigos, os meus colegas de pesquisa. E deixar um agradecimento também para o Lincoln Seco, que não está aqui, mas ele teve um papel também muito importante na construção dessa pesquisa e também depois para publicá-la. Ele fez um prefácio muito bonito, né? E gostaria de agradecer o Frank também, que escreveu um texto muito bonito para a orelha desse livro e aceitou participar hoje dessa mesa, né, para enriquecer o debate. Eu vou fazer a apresentação do Frank depois, mas ele veio aqui com a proposta de falar sobre as novas modalidades de atuação do colonialismo hoje no Haiti e, portanto, também nos ajudar a entender a importância de conhecer um pensamento como o de Amílcar Cabral, que explica o que é colonialismo e quais são os possíveis caminhos para combater e superar esse sistema de dominação. E, por fim, gostaria de deixar meu agradecimento também para o professor Basso, que teve um papel essencial nessa pesquisa e na primeira publicação, e para o professor Ricardo Antunes, que é meu atual orientador de doutorado e que também incentivou essa publicação, me colocou em contato com o Miguel, enfim, é meu grande mestre agora. E deixar meu agradecimento também para o Jean Baptiste Apollo, que fez um apêndice para esse livro. O Jean Baptiste Apollo é um ex-membro do Partido Comunista na Itália, do antigo PT, e esteve em visita na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e fez um texto muito bonito sobre as impressões que ele podia reconhecer naquela época, que já estava, né, bastante longe do projeto político que o Amílcar Cabral construiu, mas que ainda deixava traços daquela revolução. E a proposta desse apêndice é exatamente isso, trazer as impressões que ele teve depois. Bom, eu pensei em uma apresentação para mais ou menos explicar a estrutura do livro e o contorno dos principais temas que eu trato aqui. A análise que eu fiz nesse livro está delimitada no contexto do segundo pós-guerra. Comecei por uma introdução histórica que tem como intenção justamente situar o desenvolvimento dos movimentos de libertação nacional na África desse contexto, e também situar um momento de crise de legitimidade do colonialismo em escala internacional nesse período. A pergunta que geralmente é feita sobre esse contexto, depois de 1950,
né, em que mais de 40 países se constituíram como estados independentes, é se essas independências foram conquistadas ou se elas foram decididas pelas próprias metrópoles, né, uma escolha de adotar uma via indireta neocolonial de dominação que à época já se delineava e que é uma via integrada pelos próprios nativos e atuada de forma multilateral pelas nações, não é mais só uma nação que exerce o controle de um território. E a introdução histórica que eu fiz aqui teve a intenção de mostrar, na verdade, uma África em revolta, que é diferente da imagem do imobilismo ou de uma miséria estática que nós estamos acostumados a encontrar da África, né? Principalmente aceitar como verdade e destino desse continente. E essa introdução mostrou também, né, teve a intenção de mostrar que a revolução anticolonial desenvolvida na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e que foi liderada por Amílcar Cabral, né, foi uma das experiências revolucionárias mais significativas desse continente, que essa independência é um exemplo de uma independência conquistada, né? E que não é uma questão só de mudança de cor no poder, né? Os projetos que foram delineados nessa experiência, eles se projetam muito além do contexto da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. E para ilustrar tanto essa força de resistência do contexto africano, quanto o grau de organização política, né, da África desse período, eu trouxe nessa introdução uma análise do Nkrumah, que é um teórico do panafricanismo do Ghana, também muito pouco conhecido aqui no Brasil. O Nkrumah, nessa época, já estudava o neocolonialismo e, por isso mesmo, ele mostrou nos estudos dele que um Estado podia conquistar a independência na África, mas seria muito difícil esse Estado conseguir manter essa independência no contexto neocolonial e imperialista. Então, o Nkrumah achava essencial uma união dos Estados africanos que começavam a se tornar independentes no período e tinham um projeto revolucionário, né, como o único modo de romper com o servilismo colonial, que ele chama, né, a verdadeira cooperação. E esse movimento panafricanista, ele exerce um papel muito importante, tanto de apoio para esses movimentos, quanto de horizonte para essas lutas, né? Ele promove o encontro desses líderes revolucionários da África, informa sobre os acontecimentos das lutas anticoloniais, tanto no contexto africano como um todo, quanto no asiático. E para o Nkrumah, né, ele deixou duas grandes lições. Uma é que colonialismo e capitalismo são duas faces da mesma moeda, portanto, o combate a um desses fatores tem que significar o combate a outro. E a outra coisa que o Nkrumah também deixou é que o panafricanismo, ou seja, a verdadeira cooperação, a união dos países africanos, o anticolonialismo, entendido como anticapitalismo, e o socialismo são três movimentos que devem caminhar junto. Se um não existir, o outro também não pode existir. E foi exatamente nesse contexto que o pensamento do Cabral germina. Bom, dessa introdução histórica, eu fiz uma primeira parte, depois que eu intitulei O Mundo que o Colonialismo Português Criou. Nessa parte eu apresento uma perspectiva sobre o colonialismo que eu chamo de harmonia, né? Eu comecei essa primeira parte mostrando a estrutura material de exploração do colonialismo português e as suas bases raciais de atuação na história. Justamente porque o que eu quis mostrar nessa primeira parte do livro é como nesse contexto, né, de lutas, há também um esforço na metrópole de reconstrução da ideologia colonial portuguesa, né? Esse esforço, né, do regime salazarista na época, ele vai mais na direção de purificar a ideologia colonial portuguesa das suas premissas raciais, né, que foram, na verdade, a base de justificação e legitimação do colonialismo durante toda a sua história. Nesse período, né, há uma mudança de tom desse discurso colonial, do tom racista para o tom cultural. Eu quis mostrar isso aqui.
né? E para ilustrar essa mudança da ideologia colonial portuguesa, eu fiz uma análise do pensamento do Adriano Moreira, que foi tanto um teórico das questões coloniais e das discussões sobre as relações internacionais em Portugal no período do regime, quanto também político. Ele atuou na delegação portuguesa na ONU no final dos anos 50, foi ministro das colônias portuguesas no início dos anos 60, portanto, num período que se declara as guerras coloniais nas colônias portuguesas, um período crítico. Depois de 74, ele é exilado de Portugal, vem para o Brasil e dá aula na PUC, na Faculdade de Relações Internacionais, e depois volta para Portugal e atua de novo no cenário português como deputado, como presidente da Assembleia Legislativa Portuguesa. Para vocês terem uma noção só de como esse vírus colonial continua atuando no cenário político português, mesmo depois das independências e da Revolução dos Cravos. E esse teórico, o Adriano Moreira, ele defende um tipo particular de colonialismo português. Segundo ele, é diferente do colonialismo francês, inglês, alemão, enfim. Para ele, a natureza do poder colonial português é diferente, né? Ele define de colonialismo missionário ao sistema colonial português, justamente porque tinha o fim de levar a fé, né? A cultura cristã para os territórios que entrava, né? O povo, a cultura que entrava em contato. Né? E justamente por levar a fé, né, uma cultura cristã que se declara como igualitária, esse colonialismo, né, era humanitário, ou seja, só levava benefício para a população que entrava em contato. E eu quis mostrar nessa primeira parte como o Adriano Moreira se apoia para defender essa tese nas concepções do Gilberto Freire sobre o mundo harmônico que o português criou, ou seja, né, a sua concepção de uso tropicalismo, né, da mestiçagem física e cultural. Enfim, o Gilberto Freire serve mais ou menos como um álibi científico para o Adriano Moreira defender a legitimidade, né, e a necessidade de continuação desse sistema em pleno metade do século XX. E eu acho que essa primeira parte aqui ela é funcional para nos ajudar a entender questões atuais que estão sendo discutidas sobre as três realidades, as realidades lusófonas dos três continentes, né? Ou seja, os projetos comunitários, a política externa desses países, a divulgação da lusofonia, o racismo, o antirracismo, a imigração entre esses países. E eu acho que essa primeira parte pode contribuir para entender também essas questões. E essa primeira parte vai ser seguida depois do livro pela perspectiva que eu chamei de contradição, né? Que eu intitulei essa segunda parte do mundo que o anticolonialismo de Cabral iniciou a construir. E nessa segunda parte eu apresento uma visão que é completamente oposta à primeira parte sobre o colonialismo, que representa exatamente a crítica do Cabral ao colonialismo e também apresenta o seu projeto político revolucionário. Né? Eu comecei essa segunda parte com uma biografia muito breve, política do Cabral, que mostra, na verdade, como a sua teoria é inseparável da prática revolucionária. E eu vou pontuar só alguns aspectos aqui dessa biografia política do Cabral para vocês situarem o autor que eu estou falando. Né? O Amílcar Cabral nasceu na Guiné-Bissau e depois viveu em Cabo Verde, a sua família se transfere para essa ilha. E o Amílcar Cabral sempre foi muito sensível ao contexto de miséria social onde ele cresceu, né? Principalmente a sua adolescência foi marcada por uma crise intensa vivida pelo país, de fome seca, que provocou a morte de 50 mil pessoas e a imigração forçada dos cabo-verdianos, né? E diante dessa realidade, o Cabral decide estudar agronomia em Portugal, porque ele via nessa ciência um instrumento para ajudar o seu povo, né?
E lá em Lisboa, né, ele foi para Lisboa porque nessa época nas colônias portuguesas não havia nenhuma faculdade, universidade, enfim, ensino superior. E nesse ambiente de Lisboa ele faz a sua formação cultural e política. Ele começa a participar dos movimentos antifascistas, né, e também dos grupos de estudo da Casa da África, onde ele vai ser também diretor. E esse espaço, né, permite o Cabral de ter contato com outros africanos que depois vão exercer um papel político na luta anticolonial nas outras colônias, né, e que depois vai ser um apoio também para o Amílcar Cabral. Bom, após a sua formação, né, em Lisboa, ele volta para Guiné-Bissau para fazer um trabalho para o governo português de medição do censo agrícola desse território. E nesse trabalho ele vai ter que fazer uma viagem no interior do país, né, e tem contato tanto com a realidade socioeconômica quanto cultural e étnica desse território. E é nesse momento aqui que ele vai reconhecer tanto a necessidade da luta anticolonial quanto o que deveria motivar essa luta, ou seja, quais são as conquistas sociais que essa luta deveria possibilitar. E ele inicia essa luta, né, por métodos pacíficos. Pensei em italiano, desculpa. E ele, mas, né, logo depois ele tem que se exilar da Guiné-Bissau. E nesse momento ele começa a fazer um papel de publicista internacional do que estava acontecendo realmente nesses territórios. Ele mostra a verdade, né, diante do muro de silêncio que tinha se construído em relação à realidade colonial. E ele também organiza, né, ele funda também o Partido Africano para a Independência, que mais tarde vai se transformar no Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, né, ele une esses dois países na luta anticolonial. E ele organiza, no final dos anos 50, uma greve no Porto da Guiné, que é pensada estrategicamente porque é o lugar de entrada e saída das mercadorias do território. E essa greve é fortemente reprimida pelo governo salazarista e provoca a morte de 50 pessoas e centenas de feridos, né? O Amílcar Cabral, diante desse fato e também do aperto, né, da acentuação da repressão por parte do poder imperialista, né, que na época começava já a assassinar esses líderes políticos, o Lumumba é um exemplo disso, e também temia pelo avanço do movimento da Frente de Libertação Nacional na Argélia, né, que começava a ter vitórias naquele período. Se vocês quiserem ver esse contexto, assistam um filme maravilhoso do Ponte Corvo, A Batalha de Alger, que mostra bem isso, essa luta. Enfim, diante desses fatos, ele decide pela luta armada, que se inicia no início dos anos 60 e vai se desenvolver principalmente no território da Guiné-Bissau e vai durar mais de 10 anos, né? Em 20 de janeiro de 73, o Amílcar é assassinado e essa independência vai ser declarada só no mesmo ano, em setembro daquele mesmo ano. O Amílcar, portanto, não presenciou e essa independência vai ser reconhecida pelo governo português só em 74. Mas eu acho que o Cabral e seu povo saíram vitoriosos, né, dessa luta, e não foi só uma vitória militar, né, foi uma vitória principalmente política, de construção política nesses territórios, e foi isso que eu quis mostrar aqui nesse livro. Nos anos 70, para vocês terem uma noção, mais de 2/3 desse território estava libertado, e mais escolas e hospitais foram construídos que em 500 anos de colonialismo. E essas são as conquistas, né, da verdadeira luta, verdadeiras dessa luta. O Paulo Freire esteve em visita na Guiné-Bissau e conta a construção política que foi feita nessa época, principalmente na área de educação. E ele fala que é um povo altamente letrado politicamente. Bom, depois dessa biografia
eu segui com análise propriamente dita do Cabral sobre o funcionamento do sistema colonial e também da resistência a esse sistema. O Cabral fala desses dois, tanto da dominação quanto da resistência, a partir de dois pontos de vista que são inseparáveis para ele, que é a dimensão cultural e a dimensão econômica desses dois fatores, né? Ele explica isso a partir da lei da física, né? Ele fala, o Cabral, que onde há a ação de uma força, há sempre a reação de uma outra em sentido contrário, né? E essa reação à dominação na África, para ele sempre existiu, ela é parte da herança cultural africana. E foi essa herança que possibilitou o desenvolvimento de uma força nova, né, que ele identifica nos movimentos de libertação nacional, que deve, né, segundo Cabral, realmente agir como uma força de resistência ao sistema de dominação colonial. E o pensamento de Cabral, ele é dialético, né? Ao mesmo tempo que ele ensina o que ele quer destruir, ele indica o que ele quer construir, né? E para ele, a revolução é exatamente esse movimento, né? Ela se constrói a partir da própria realidade que quer transformar, né? Não tem um modelo pré-formado que se pode importar de um outro país ou um modelo acabado que chegou à conclusão e vai ser aplicado, né? É um movimento contínuo, né? Que nasce da própria realidade a ser transformada. E para o Cabral, o colonialismo e o imperialismo é um sistema de dominação que significa simplesmente o bloqueio da história de outros povos, né? Independentemente da potência que tem esse poder, que está exercendo praticamente esse poder. E do ponto de vista econômico, isso significa, né, tornar o desenvolvimento das forças produtivas de um país, de um território, dependente da metrópole. Essa metrópole vai modelar esse desenvolvimento como ela quer, né, e segundo seus próprios interesses. E isso pode gerar tanto uma estagnação, tanto uma paralisia, quanto uma regressão dessas forças produtivas, né? E para o Cabral, enquanto existir capitalismo, existirá colonialismo. Portanto, uma periferia que se desenvolve em relação ao centro que acumula, né? E por esse mesmo motivo, para o Cabral, esse movimento de libertação nacional devia ter a natureza revolucionária, né, de agir contra o sistema capitalista, né, tanto direcionado externamente contra o poder colonial, né, o neocolonialismo e o imperialismo, quanto internamente para destruir as estruturas capitalistas da sociedade colonizada, né. E também construir permanentemente o socialismo, sempre, segundo Cabral, com uma base anti-autoritária e democrática. E eu acho que a análise mais original do pensamento de Cabral eu apresentei no último capítulo desse livro, onde eu apresento o conceito de Cabral de cultura e identidade cultural, né? O Cabral tem uma concepção aberta e dinâmica desses dois conceitos. E eu apresento também, nesse último capítulo, a análise que ele faz sobre a centralidade da dimensão cultural no domínio imperialista e, ao mesmo tempo, né, nesse mesmo movimento dialético, o papel da cultura como força de reação a esse domínio e também, depois, para a construção de uma sociedade nova, né, de homens e mulheres transformados pela luta. E ele explica esse fator, né, de dominação cultural da cultura imperialista como um fator de segurança, né? Para o Cabral é muito mais fácil dominar uma sociedade do que preservar o domínio sobre essa sociedade, né? Principalmente quando essa sociedade tem consciência da própria cultura, né? E ele vai explicar depois a atuação tanto classista como racista dessa cultura imperialista na estrutura da sociedade colonizada e também na sua identidade. Mas, por outro lado, né, nesse mesmo movimento, ele também mostra
como a cultura de um povo é a principal arma de reação desse povo. Para o Cabral, a cultura é um germe que a qualquer momento pode despontar para contestar os conflitos de uma determinada sociedade e transformar, portanto, a história dessa sociedade. O Cabral, não por acaso, ele foi chamado de pedagogo político-cultural pelo Mário de Andrade, que é um outro escritor, que foi diretor da Presença Africana e depois também participou na luta de libertação nacional na Angola. E ele chamou o Amilcar Cabral de pedagogo político-cultural justamente pelo papel que ele exerce de mobilização, conscientização, informação e principalmente incentivo da participação política pelo seu povo. Ele reverte o centro da ideologia imperialista, que é defender a incapacidade político-cultural do povo que domina. E o que o Cabral faz nesse papel de pedagogo político-cultural é ensinar tanto o aprendizado da liberdade para o seu povo, quanto a capacidade de escolhas. Isso é muito importante. E ele ensina esse povo o direito de possuir a própria história, de ser arquiteto e protagonista do próprio destino. Portanto, tem uma dimensão libertária mesmo. E eu acho muito interessante também ver como o Cabral não pensa nessa transformação de forma mecanicista ou determinista. A centralidade que ele dá à cultura reflete isso. O Cabral acredita na capacidade de entendimento, de reação, de superação e principalmente de transformação a partir da consciência humana. E é o ser humano, para o Cabral, que é o elemento essencial e determinante. E eu acho que essa é a herança mais valiosa da sua teoria, de fazer acreditar na transformação e de indicar caminhos nessa direção, caminhos que são sólidos, na minha opinião. Para o Cabral não importa o grau de dominação a que uma sociedade está submetida, e também não importa as condições materiais da onde ela parte. Aonde há o ser humano, aonde há a sociedade, há a cultura, e portanto há também possibilidade de transformação da história. E é claro que essa cultura ela pode ser direcionada tanto por um ponto de vista da harmonia quanto da contradição. E eu, particularmente, concordo com Cabral que só esse ponto de vista da contradição é que pode possibilitar transformações sociais realmente e verdadeiramente emancipatórias. E eu espero que seja essa direção que as forças de resistência, que sempre existiram no nosso país e que agora começam a se organizar politicamente, eu espero que seja essa direção que elas tomem. E eu vou encerrar minha fala aqui, espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para conhecer o livro e também ter contato com o conhecimento dessa cultura crítica africana, desse período que é muito rica, e possibilitar também um encontro com Cabral, que é um nome lamentavelmente muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas que merece, tem muitos ensinamentos para o nosso país. E, de novo, obrigada pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para o Frank